Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Afinal, o que é a geopolítica? Para nos ajudar a responder a esta pergunta, convidamos José Freire Nogueira, é o coordenador do curso de Estudos Avançados de Geopolítica na Autónoma Academy, general do Exército. Viva, bem-vindo a este podcast. José Nogueira, quando falamos de geopolítica, vamos a casos práticos, temos aqui 2 ou 3 para ajudar quem não percebe o que é isto a perceber melhor, mas a geopolítica já passou por várias teorias. Hoje em dia, o que é dominante naquilo que nós chamamos de geopolítica? Continua a depender das escolas, não é? Porque as abordagens são sempre muito diferentes. A geopolítica derivou para um conceito de conflito que não é, digamos, não é a sua mensagem inicial. A mensagem inicial é realmente a geografia e política, não é? Está tudo à volta. É a raiz da palavra, é geopolítica. É a raiz da palavra. Como tal, depois do Kissinger, que foi aquele que recuperou a palavra geopolítica a seguir o termo, e usou muito, num dos livros que escreveu nos anos 70, ele refere-se imenso à geopolítica, mas nunca define o que é que ele entende por geopolítica. No entanto, é fácil perceber o que é que ele quer, porque ele trata, nessa altura, basicamente, do confronto entre as duas superpotências de então. Estamos a falar de um período de Guerra Fria. Período de Guerra Fria, às vezes quentinha, mas... Então, também o conceito acabava por estar ligado à conflitualidade típica dessa altura. Conflitualidade. Portanto... hoje em dia continua a haver muitas teorias, até muitas definições, e nós acabamos por estabilizar numa definição que nos parece muito feliz, que eu, aliás, a gente sempre aprende quando vai a estas coisas, aqui mesmo na Autónoma, no doutoramento do professor Eduardo Bórdia, ele apresentou a geopolítica como a dimensão espacial da política. A política aplicada ao espaço. Ao espaço. Eu, na altura, isto perturbou-me, porque há definições de geopolítica que ocupam uma página inteira. Porque a gente, quando chega ao fim, já não sabe o que é que lá está, e aquilo é demasiado complicado. E então, nós temos usado essa definição nos últimos anos porque realmente aplica-se a tudo. É a definição mais geral que se aplica a todos os tipos de definição de geopolítica. Porque eu este ano tive, aliás, a ocasião de ver isso muito bem, porque convidei um especialista em ciberespaço e depois também um especialista em espaço exterior, e realmente pude verificar que a definição da política no espaço, qualquer que seja terrestre, para marítimo, o espaço geográfico para o espaço não geográfico. Portanto, é uma definição que eu acho que é tão geral que cabe sempre. Portanto, é por aí que eu vou. Embora haja muitas, não é? Haja muitas definições. José Nogueira lembrou a Guerra Fria retratada pelo Kissinger. É um tempo que já lá vai, mas agora temos outras guerras. Não me querendo ainda aprender muito à conflitualidade, mas é impossível aqui no mundo ocidental olharmos para o que se passa e não pensarmos neste conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Como é que cabe aqui este enquadramento conceptual desta definição ampla de geopolítica, se olharmos para estes 2 últimos anos de um conflito não frio, muito quente, entre a Rússia e a Ucrânia? É uma luta pelo controle do espaço, de um espaço específico. Não é? É uma luta da Rússia para recuperar, digamos, aquilo que eles acreditam ser o seu espaço de segurança, que tem sido comido nos últimos anos. Basta olhar para o mapa, para as várias expansões da NATO, e se lhe juntarmos a Ucrânia, a Rússia fica ali num beco sem saída. É claro que isto faz muita impressão à Rússia, porque a história da Rússia está cheia de invasões, quase todas foram dominadas, mas excetuando a Primeira Guerra Mundial, em que correu muito mal, mas a grande segurança
da Rússia tem sido sempre o próprio espaço físico grande, não é? Que demora a percorrer. Demora a percorrer, que é um amortecimento, em termos militares é um amortecimento, porque gasta-se, não é? O poder vai se erudindo com a distância, vai não sei o quê. Se pensarmos no Napoleão ou na Segunda Guerra Mundial... O Napoleão é isso, é o exemplo mais. Esse espaço foi muito importante para a defesa da Rússia. Meio milhão de homens regressaram 13.000 a Paris. Que é uma coisa praticamente com apenas uma batalha. O general Inverno encarregou-se... Não só o general Inverno, mas também... E a geografia, a própria geografia... A resistência do povo russo, assim uma série de coisas, porque eles também demoram tempo a acordar, é sempre a mesma coisa. Começam sempre mal e depois... Então, este espaço à volta da Rússia está a faltar à Rússia? Está. Um tal estrangeiro próximo, que eles sentem que foram muito maltratados no fim da Guerra Fria, propriamente dita, porque eles reclamam que havia uma promessa que a NATO não se expandiria. Um inch para além da sua configuração em 1999, exatamente. O que é facto é que, com sucessivos alargamentos e projetados, a NATO tem expandindo. É claro, bem ou mal, que não faço a questão não é a intenção, não é a intenção, mas é a percepção dos russos é muito antiga e é muito histérica e claustrofóbica. Porque olhando para um mapa, pensa, por exemplo, as bases americanas, e há uma piada do Lavrov que é, vejam onde eles meteram o país deles, mesmo no meio das nossas bases, o que é uma ironia, uma ironia extrema, mas o mapa dá exatamente essa coisa. Também tem uma base no meio da Alemanha, da Polónia, ali aquele enclave. Aquele enclave, isso é a herança da história, sempre complicado. Os enclaves dão sempre asneira. Vamos ver que tipo de asneira é que dá. Poderá dar este enclave, dá sempre, sobretudo ali com os corredores marítimos e aéreos. Marítimos e terrestres, é muito complicado. Então, olhamos para esta definição de uma Rússia que está apertada e quem paga a conta é a Ucrânia. Foi a gota d'água? Eu julgo que sim. Isto é muito... nós estamos realmente muito mal informados, do modo geral. Porque a imprensa é completamente parcial. Portanto, só nos sai um lado da verdade. Mas todos sabemos que isto é mesmo assim. Eu tive a ocasião de verificar isso, vi ser chocado por isso, porque estava na NATO quando foi a situação do Kosovo. E eu fui encarregado de fazer uma apreciação semanal sobre a situação, que ia para o Ministro dos Estrangeiros, para o Ministro da Defesa e para o Presidente da República. E acabei por perceber que isso era muito importante. Quando fui de férias, não mandei o tal relatório, e o embaixador Martins da Cruz ficou muito enxovrado porque tinham telefonado de Lisboa a perguntar então o relatório. E eu, nessa altura, percebi, vale a pena escrever isto porque há quem leia e tire alguma coisa disto. Bom, sucede que eu tinha acesso à verdade pura, quimicamente pura, através dos relatórios de situação dos diversos países, até os próprios relatórios da NATO, e depois via o que a NATO dizia nos seus briefings sobre a situação e o eco que ela tinha na comunicação social. E, portanto, aquilo que o lado da Ucrânia diz tem mais eco na comunicação social ocidental do que aquilo que o lado da Rússia diz. O Kosovo, enfim, não quero também exagerar, o Kosovo foi de uma mentira de alta a baixo. E, portanto, essa mentira vendeu muito bem, portanto, os bandidos eram uns e os bons eram outros. E, portanto, do meu ponto de vista, era exatamente o contrário. Por norma, quem estuda geopolítica não vê a realidade a preto e branco, vê com vários cambiantes. Vários cambiantes. Mas não é a realidade simplificada da comunicação social. Pois, claro, agora isto enfim, não é puramente geopolítica, mas quando se diz que estamos a defender a democracia na Ucrânia, é uma frase com muito peso e que não corresponde à verdade. Não há partidos políticos, não há eleições, não há uma série de coisas. Há lutas de poder de tipo soviético, de vez em quando vai um tipo para a prisão, vai enfim, aquelas cenas todas, cenas de corrupção terrível, que são do lado, também acontecem do lado russo. Do lado ucraniano. Não quero generalizar, mas há um bocado de eslavismo no meio daquela coisa. Vinganças, exercício de poder autocrático, enfim, acho que a Ucrânia
Tem muito disso, embora depois aqui não me quero pronunciar quem é que tem razão. Eu só vejo as razões de cada um. Não quero estar aqui... Não vai fazer de juiz. Não faço de juiz, porque não é esse o meu papel. Nem tenho o direito. Repare, perante os alunos e perante, enfim, quando vou à televisão, acho que não tenho o direito de usar a minha posição de académico para fazer de árbitro ou de juiz. A vender uma determinada ideia. Então, encontramos uma Rússia a ser cada vez mais fechada no espaço físico, geográfico, por países da NATO ou próximos da NATO. Mas se olharmos para outro conflito, este mais frio, não tão quente, mas muito latente, Estados Unidos e China, foi muito visível em questínculas sobre as tecnologias, com proibições de parte a parte, mas a China e os Estados Unidos precisam um do outro para viver, com o comércio que existe como é hoje em dia, mas têm esta conflitualidade. E a nível de espaço geográfico, aparentemente estão afastados. Depois podemos pensar se é bem assim ou não. Mas não são vizinhos, como é o caso da Ucrânia. Como é que olhamos para este conflito no espaço? No espaço, a China tem uma... Eu, quando olho para a China, tenho que olhar para a geografia da China. E a geografia da China faz da China uma espécie de ilha. Está fechado por desertos a norte, também a oeste, e a sul, ou sudoeste, tem os Himalaias. Tudo aquilo são barreiras enormes. Sobra o mar. Os chineses nunca foram para o mar. Historicamente, foram para o mar. Em 1400 e tal, um pouco antes de nós termos lá chegado, aquele almirante eunuco andou por aquelas zonas todas, e depois o que concluíram também, muito à moda chinesa, não temos nada a aprender com esta gente. Nós devemos a ensinar e, portanto, o imperador proibiu as navegações, queimaram os navios e a China fechou-se completamente. Esse fecho terminou no século XIX, quando as potências europeias começaram a ter zonas de influência e cidades para o comércio, aquela coisa toda. Aliás, como Portugal, como Portugal, mas enfim, à casa da China, na China, eles vendo-se eles próprios como um império do meio, como uma cultura refinadíssima e antiquíssima, sentiram em tudo isso, depois segue-se as invasões japonesas, como uma sensação de humilhação. E essa sensação de humilhação nós temos que dar muita importância a isso, porque é uma coisa que fica e que passa de geração em geração. Portanto, a mentalidade chinesa, o que digo que diz, o que eu penso que diz é isto nunca mais. Nunca mais seremos humilhados. Estes tipos que são muito inferiores a nós não têm o direito de nos vir aqui impor. É claro que do ponto de vista chinês, e que agora que se viram para o mar, os Estados Unidos são uma força exógena naquela zona. Não é? Agora podemos pôr as coisas ao contrário. O que é que esta gente tem, que vem lá do lado do mundo, cerca-nos aqui também, porque agora há um cerco também que é praticamente insular, não é? Aquele cordão de ilhas à volta da China, portanto os chineses sentem-se também ameaçados, mas isto é um jogo do gato e do rato, porque os Estados Unidos depois também se sentem ameaçados pelo desenvolvimento económico, muito, tecnológico, mas também por tecnológico, e estão aí, mas também para o militar, porque eles estão a fazer um grande investimento numa área em que nunca investiram, que é no mar, na marinha militar. O comércio da China faz sobretudo pelo mar. A produção da China vai para o mar. Ora, sucede que, e como sabemos, 95% ou 90% do comércio do mundo continua a fazer-se pelo mar. Portanto, aqueles pontos de estrangulamento, que a gente chama choke points, por onde passam as rotas da China, quer o abastecimento de petróleo, que vem do sítio onde há petróleo, vem todo do mesmo sítio, ou vem da África, ou vem do Médio Oriente, tudo aquilo pode ser fechado nos gargalos. Portanto, os chineses pensam, se isto corre mal, os nossos gargalos, a nossa torneira é fechada. Fica fechada, é o colapso. Não é? Por outro lado, se nos retaliam em relação ao nosso próprio comércio, exatamente a mesma coisa, esses gargalos podem ser fechados, e nós deixamos de poder exportar. Se deixamos de exportar, temos que estiolar e ficar em muito má situação. E isso é inadmissível para a China. O que é que isto tem a ver com as teorias geopolíticas? Uma das que
nunca foi realmente posta em prática, porque quem a preconizava perdeu a guerra, é a teoria da Grande Eurásia. Da Grande Eurásia, que era muito simples, não era? No caso dos alemães, era Alemanha, Rússia e Japão. Porque a China, na altura, não contava, aliás, estava em grande parte ocupada pelo Japão. Portanto, este era o ressuscitar da Rota da Seda, de alguma maneira, porque todo o comércio se faria por vias continentais, escapando completamente à influência que na altura eles diziam, a influência anglo-saxónica de domínio dos mares. Mas já não é assim. Já não é assim, mas a Rota da Seda, em parte, é isto. Porque a parte terrestre da Rota da Seda é isto. É um corredor que depois passa em Moscovo e pode vir até a Alemanha, ou poderia vir até a Alemanha. É a passagem, digamos, uma minimização do uso do meio marítimo. Portanto, digamos, é uma espécie de seguro. Eu tenho um mar. Se correr muito mal do meio marítimo. Se correr muito mal o meio marítimo, mas a China está a cuidar para que não corra mal. Um desses pontos quentes neste momento é Taiwan. É um ponto, deve ser mais quente de todos, presumo eu. Mas para a China é um constrangimento e provavelmente há um prazo que a China quererá ver para abrandar esse constrangimento. Pois, fala-se muito nisso, não é? Fala-se muito que o Xi Jinping quer fazer isso durante a sua vigência, o seu tipo de mandato, porque, enfim, do seu poder, no final de contas. É claro que isto não é muito chinês. É novo na China este pensamento. É novo na China este pensamento. A pressa é uma coisa difícil. Contraria a milenar paciência chinesa. Mais 50 anos, isso é muito pouco, não fica madura a ideia, etc. E, portanto, eu não tenho grande certeza. Por outro lado, e agora sai o meu lado académico e entra o de general, uma invasão da China a Taiwan é uma verdadeira loucura. Não é fácil do ponto de vista chinês? Não é nada fácil. Primeiro, uma operação anfíbia de grande escala só é a coisa mais difícil de fazer em termos militares. Só é isso, não é? É preciso garantir que quem chega numa primeira vaga, depois chegam os reabastecimentos, chegam isso tudo. Portanto, isto é uma loucura, porque quem não domina o mar, repare, eram 50 km para o Hitler. Nunca se atreveu. Nunca atravessou para o lado inglês, sim. Pô, nunca atravessou para o lado inglês. E tinha uma superioridade militar esmagadora. Taiwan está, julgo que é um pouco mais de 200 km. É muito. É uma grande diferença. O exército taiwanês são 500 mil de pessoas, extremamente bem equipados e com equipamento americano, do mais moderno. Ora, 500 mil de pessoas numa ilha que é um nico, é um verdadeiro... É uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Portanto, a possibilidade de correr mal, que é a pior de todas do ponto de vista chinês, está a haver uma invasão, uma coisa qualquer, corra mal. Aquilo é o fim, é até o fim da direção política da China. E repercute-se no comércio, pois, enfim, em tudo. Em todo o lado, sim, em todo o lado. Percebemos então esta China, que tal e qual como a Rússia, mas por outros motivos também se pode sentir apertada, não é? Apertada, com determinados pontos que podem ser facilmente controlados. É uma coisa, também temos que entrar com isto. Isso é muito importante e em geopolítica pouca gente fala nisso. São questões culturais, que são muito antigas. E estas teorias geopolíticas todas que foram sendo criadas são sempre um dos lados dessa moeda. Daí ter falado neste sentimento da China de humilhação, que nunca mais vai repetir. Dos russos também de humilhação, porque o fim da Guerra Fria também foi, a União Soviética com promessas perdeu, não cumpridas. Em relação à Rússia, em relação à União Soviética, aquele espaço, aquela direção política perdeu 20% da população e 40 e tal % do território. Poder, portanto, prestígio. Mas é tudo, o poder é isto, não é? Também é o espaço, é a população, são os recursos, é tudo isso. Portanto, eles sentem que foram sempre maltratados. Os chineses também. E isso não é um bom sentimento? Não é um bom sentimento. É mau. Isto tem dado sempre, de um modo geral, dá mau resultado. Só para terminar, dessas teorias geopolíticas todas que eram definidas, para dominar isto e para dominar aquilo e não sei o quê, há uma coisa que resta porque é muito mais antiga que as teorias geopolíticas.
é uma quase permanente oposição entre o mar e a terra. Sempre. Quase sempre. E, portanto, passou-se com Napoleão, passou-se com, enfim, com a Alemanha. Portanto, temos as potências do mar e no caso da China, aquela teia de alianças que os Estados Unidos estão fazendo com os ingleses, com a Austrália, com a Nova Zelândia, com o Japão, tudo aquilo é mar. É um domínio do mar. É o domínio do mar. Portanto, já não é possível, numa teoria que serviu para justificar quase todo o pensamento da Guerra Fria, que era um tal de Spikeman, que dizia que era preciso dominar aquela franja exterior da Eurásia, já não dá. Porque, por exemplo, uma parte importante dessa franja hoje é a costa da China. Portanto, esse poder da terra está no mar. Portanto, é preciso contê-lo mais longe. É possível? Não faço ideia. Usa-se muito o termo nova Guerra Fria para esta conflitualidade fria entre os Estados Unidos e a própria China, uma interdependência, mas também esta conflitualidade, enfim, por desígnios diferentes, propósitos diferentes. Se olharmos para a América Latina, o que é que se passa para podermos reclamar para a América Latina esta visão de conflitualidade entre a China e os Estados Unidos e uma América Latina ali no meio? O que é que se passa, de facto? A América Latina, digamos, há uma definição, mas enfim, que é um bocado má de usar. Coitados da América Latina e muito particularmente das Caraíbas e da América Central. Estão muito perto dos Estados Unidos, portanto nunca tiveram qualquer liberdade. Há 200 e não sei quantas intervenções norte-americanas naquela zona, que é para proteger interesses económicos, que é para repor regimes, etc. Portanto, isso é um hábito. Agora, nessa zona não é realmente tão importante como isso, era muito importante quando começou, porque essa influência estendeu-se a toda a América do Sul. Todos lembramos daquelas intervenções americanas para mudar, não de regime, mas mudar de governos, para pôr governos simpáticos para com os Estados Unidos, numa altura em que ninguém falava de direitos humanos, e portanto punha-se lá quem desse jeito. Lembramos de alguns nos anos 70, claro, lembramos muito bem de alguns casos tristes. É claro que a América Latina tem um problema, e a América do Sul, do modo geral, tem um problema terrível, que é uma questão de unidade. Todas as tentativas feitas através da Unasul e do Mercosul e tudo isso são o velho desígnio do Bolívar, de Simão de Bolívar, não se cumpre. O Bolívar não se cumpre porque o Bolívar tinha uma ideia que era criar uns Estados Unidos da América do Sul. Da América do Sul. Da América do Sul. Nunca houve esse entendimento. Nunca houve, mesmo com o Mercosul, esse entendimento é precário? Isso é uma ideia de esquerda. Ou é só uma questão económica? Funcionou um pouco, até evoluiu para uma coisa chamada Unasul. É claro que com as contínuas mudanças pendulares na América do Sul, esta ideia de esquerda foi sabotada exato quando a direita tomou o poder em vários países, que é o costume, não é? Agora está mesclado, mas cada vez que mudam os grandes projetos, não é? Portanto, a América do Sul tem um problema, digamos, atávico de divisão, de desunião, com uma organização social terrível, que foi aquela que herdaram dos regimes coloniais. Dos regimes coloniais, portanto, bolas imensas de população miserável, um pequeno núcleo, que é muito parecido com aquilo que está a ver, aquilo que faziam os espanhóis, não era? A nobreza espanhola e mais o clero, dominavam a tudo aquilo, muito poucos, não é? Talvez 1% da população dominava o resto. Não é muito diferente hoje em dia, já não são espanhóis, já são outra gente, mas... São elites dominantes. São elites dominantes. Eu, quando fui ao Brasil, fui à praia, por exemplo, e fiquei completamente chocado com uma família, obviamente, muito próspera,
com as suas crianças e com as babás negras a tomar conta daquilo. Parecia-me que estava a ver a escrava Isaura. Portanto, isto foi há menos de 10 anos. Portanto, é muito difícil. Como é que nós pensamos isto no equilíbrio entre Estados Unidos de um lado e China do outro? Porque a China, devagarinho, provavelmente é a grande potência comercial da área. Porque talvez por habilidade chinesa e por inabilidade americana, mas há uma desconfiança e até um ódio tradicional na América do Sul em relação ao amigo americano do Norte, por causa de todo este passado. Da relação de amor-ódio, não é? Enfim, são as elites que têm uma opinião, as massas têm outras, depois há a complicação toda dos Estados que são ainda índios. Ajude-me a perceber aqui uma coisa. O sucesso da China, a China não impõe coisas, só oferece soluções. Os benefícios têm que ser mútuos para a China e para os parceiros comerciais da China. O que é que a China faz de diferente para ser bem-sucedida? Faz uma coisa que, enfim, o Ocidente também faz, mas diz que não faz, que é, portanto, não pôr grandes condições, portanto, não põe condições políticas e condições comportamentais àqueles, enfim, a quem empresta o dinheiro, isso é particularmente verdade em África, mas na América do Sul também é, durante muito tempo falou-se da captura da dívida, não é? Fariam completamente dependentes da dívida que iam contraindo. Dependentes do país credor. Do país credor. Isto não tem funcionado muito bem, até porque a China tem perdoado muita dívida. De forma que eu julgo que se mistura aqui uma desconfiança muito antiga em relação aos Estados Unidos, que é fácil de compreender porquê, porque essa desconfiança vem também muito mais de trás, vem dos ingleses, das descolonizações. Os ingleses entraram depois em todo lado, em substituição, construíram os caminhos de ferro, fizeram uma série de coisas, portanto há ali aquele sentimento do gringo, não é? Bem, o gringo é um tipo terrível, explorador. Isto depois são arquétipos. Mas não há esse receio. Pode não corresponder exatamente à verdade. Mas não há esse receio com a China, então? Com esse receio da China, não é porque a China para já está muito mais longe. Não é? Está muito mais longe. Portanto, uma ocupação física, qualquer coisa, não. A China não... Nem faz parte da história da China, né? Do basicamente, modo operandi da China. Exige, digamos, acesso aos mares para a pesca, com um exagero terrível. Qualquer dia também já não há peixe ali nas zonas económicas dos países da costa ocidental, da costa pacífica da América do Sul, mas eu suponho que não exige muito, porque eles com isso ganham um apoio político enorme, não é? Portanto, é aquilo que eu lhe disse ainda há pouco, só o Uruguai reconhece Taiwan. Ninguém se vai arriscar a contrariar a China, não é? Portanto, isto é um poder brando que enfim, in extremis não deve ser nada brando, porque mas funciona, tem funcionado. Tem funcionado para a expansão geopolítica da própria China. José Ferreira Nogueira, muito obrigado pelo tempo que pôde despender para nos ajudar a perceber, com exemplos práticos, o que é esta coisa da geopolítica, mas aplicada a estas 3 regiões do globo que passámos aqui em vista rapidamente. Muito obrigado por ajudar-nos a transportar estes conhecimentos para a sociedade. Muito obrigado. Prazer é meu. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.